Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha querida irmã. Hoje eu vou fazer uma abertura diferente. Quero ler para você aqui um artigo que, pesquisando aqui, nós encontramos no site Vatican News, no site dos franciscanos também, e existem outros sites que falam a esse respeito, do que eu vou ler aqui rapidamente para você. O Papa Francisco tem feito várias reflexões sobre o significado do descanso sabático e a sua aplicação no contexto cristão, especialmente ao domingo. Deu para entender? Parece complicado, né? Meio confuso, confusão. Muito bem. Confusão é justamente a característica principal de Babilônia. E hoje você vai entender por que é que isso está acontecendo e do que se trata o tema de hoje, sábado apocalíptico. Convido você a orar. Precisamos. Amado Deus, poderoso Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para estudarmos a Tua palavra. São poucos minutos, mas extremamente importantes, Pai. Nós estudamos essa semana o livro de Apocalipse, alguns textos do livro de Apocalipse. Mensagens muito importantes. O mundo está agora em transição, atravessando um período profético extremamente importante para a raça humana. E o assunto do sábado, Pai, apocalíptico, tem tomado estas empresas que cuidam de divulgar notícias, de atualizar os acontecimentos. Em tantos lugares nós estamos lendo, assistindo e contemplando as pessoas nos Estados Unidos, principalmente os protestantes nos Estados Unidos, falando de um sábado de descanso. Isso às vezes até nos empolga, mas quando a gente vai ver, Pai, do que se trata, as pessoas estão falando de um sábado, mas que na realidade estão se referindo ao domingo. É uma grande confusão, Pai. E tu sabes que a confusão é a maior arma do inimigo. As pessoas não vão entender quando lerem essas matérias. Se elas não forem alertadas, se a tua palavra não nos der luz suficiente, nós estaremos perdidos. Porque toda e qualquer pessoa que não anda em tua presença está sujeito a ser enganado por esses ventos de doutrina. Pai querido, hoje nós queremos estudar sobre esse assunto de uma forma que tenhamos a certeza de que o Senhor falou com a gente. O agente humano é fraco e imperfeito, mas a atuação do Espírito está acima de qualquer coisa. Ela é a maior autoridade nesse planeta, o Espírito Santo, Deus conosco. Pai querido, fale conosco através da Tua palavra, nos dê iluminação e sabedoria. Também te pedimos que olhes para os pedidos de oração, como todos os dias nós clamamos, eles estão aqui, Tu sabes da importância de cada um deles, Tu sabes da necessidade da Tua igreja, atende a cada um, Pai. Derrama Teu Espírito sobre nós, para que tenhamos a mente iluminada e preparada para o estudo desta tarde. E derrama sobre nós também, Pai, a plenitude do Teu Espírito. Essa plenitude que nos foi prometida há tanto tempo, que está escrito lá no livro de Joel e em Apocalipse também, que o Senhor virá sobre nós como chuva serôdia e a terra será iluminada com a Tua glória, Pai. Em Joel, o Senhor o inspirou a escrever que Teu Espírito seria derramado nos últimos dias sobre toda a carne. Crianças, jovens, velhos, adultos, todos receberão influência, inspiração, poder do Espírito Santo. Nós queremos esse movimento, Pai. Precisamos dele porque a nossa pregação ainda é muito fraca, é muito débil. Em nome de Jesus, nos fortaleça com a unção do Espírito. E que esta unção nos ajude a compreendermos Tua palavra hoje de maneira ainda mais significativa. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero falar uma coisa para você. Nós cremos, quando eu falo nós, me refiro a nós, adventistas do sétimo dia. Apesar de que aqui na nossa comunidade existem pessoas de várias denominações, isso é maravilhoso. Estamos unidos, eu percebo nos comentários pessoas de outras religiões que acabam escrevendo sobre a sua experiência ao assistir aqui
os temas que o Senhor tem permitido que a gente traga. Então isso é muito bom. Mas quando eu me refiro assim a nós, quero que fique claro para você, nós adventistas do sétimo dia, acreditamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé. Que tudo que os homens dizem, para que eu creia como sendo uma doutrina, uma revelação, eu preciso investigar a Bíblia, a palavra de Deus, se tem alguma coisa que justifique aquilo. A Bíblia chama, ou seja, nós costumamos comparar as pessoas do presente que vão à Bíblia para atestar, para validar as verdades. Nós comparamos essas pessoas aos bereanos na época de Paulo, né? Os bereanos e os tessalônicos. Os bereanos costumavam ouvir Paulo e depois eles iam às escrituras daquela época, que era o Antigo Testamento, para comprovar se o que Paulo estava falando era verdade. Então esse é o princípio. Sempre será. Então nós cremos, sabe, através desse modelo de estudo, nós cremos que estamos perto de vivenciar um sábado apocalíptico. Que sábado é esse? Nós cremos que o mundo será dividido em dois grupos. E aí, sabe, já não vai mais interessar a placa de igreja. Não interessa se você é adventista, batista, assembleísta, não interessa. O mundo vai ser dividido em dois grupos. Escreve aí, mesmo que você não acredite no que eu vou dizer agora, escreve, deixa anotado. Porque já, daqui a mais um pouquinho de tempo, essa realidade acontecerá. Que realidade é essa? Dois grupos no final dos dias. Guardadores do sábado, que defendem Cristo como Criador. Guardadores do domingo, que seguem a besta e a sua imagem. O mundo será dividido assim. E talvez isso choque você que está me ouvindo aqui. Mas nós precisamos trazer alguns argumentos até que você entenda de maneira mais clara o que está sendo afirmado aqui. Então vamos lá. Eu comecei a ler para vocês aqui um texto de um artigo, de alguns artigos, eu vou ler outros aqui, que falam a respeito do posicionamento do Papa Francisco que se refere ao descanso sabático, muitas vezes, mas para justificar o repouso dominical. Queridos. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Que relevância há nessa questão do sábado nesses últimos dias? Então, eu quero primeiro convidar você a ler o que está escrito em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, verso 6, tá certo? Apocalipse 14, versos 6 e 7. Principalmente o 7, presta atenção, mas eu vou ler o 6 porque é a abertura do texto, tá? Texto que fala da primeira voz ouvida por João no Apocalipse. Aí diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Olha o evangelho eterno, uma mensagem para todas as nações do mundo. É uma mensagem específica. O que diz respeito a essa mensagem? Dizendo com grande voz, olha a mensagem qual é: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Primeiro, essa voz vai anunciar para o mundo que chegou o juízo. Estamos vivendo em tempo de juízo, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você quiser estudar depois sobre quando iniciou-se o juízo, tem textos na Bíblia que deixam muito claro, baseado na profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, que apontam de forma bem específica, para 1844, como o outono de 1844, especificamente outubro, como o início do dia do juízo escatológico. Então, muito bem. Vamos seguir. O verso 7 diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Depois você pode estudar essa profecia de Daniel, repito. É chegada a hora do seu juízo. A segunda parte dessa voz diz, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Primeiro eu pergunto para você, qual é o título que a gente dá a alguém que cria as coisas? Muito fácil, né? Então a criança responde. Quem é
uma pessoa, a que título é dado a uma pessoa que fez o céu, fez a terra, o mar e as fontes das águas? Nós chamamos ele de Criador. Então a mensagem de Apocalipse 14, a primeira voz é essa que será pregada como o evangelho eterno, diz respeito a duas coisas: chegada do juízo, hora do juízo, e adoração. Como é que se adora a Deus? Reconhecendo Deus como Criador. E qual é o símbolo que aponta para Deus como Criador? Lá em Gênesis você vai ver, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou de todas as obras que fez, de todas as obras que fez, ele descansou. Mas ele não somente descansou, ele abençoou e santificou esse dia de sábado. Santificou e abençoou o sábado, lá no Éden ainda. Não existia nem povo de Israel. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas pessoas dizem que o sábado foi estabelecido para os judeus, para o povo de Israel. Isso é uma mentira. Deus não deu o sábado para os judeus apenas, ele deu o sábado para a humanidade. Inclusive, quando ele esteve aqui, ele disse que o sábado foi criado para o homem. Por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Então ele deixa claro nessa fala de que o sábado tem influência ou relevância universal. É para todo ser humano. Então Apocalipse diz que nos últimos dias, João nos avisa assim, olha, vai iniciar-se o juízo e a mensagem final para os últimos dias é mensagem de juízo e de adoração. Temam a Deus. Quem? Que Deus? O que identifica esse Deus que tem que ser adorado aqui? O que é que ele identifica? É aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O Criador. Então você precisa, quando adorar nos últimos dias, ter um marco que identifique que você está adorando a pessoa certa. E o marco estabelecido por Deus aqui, para que ele seja adorado nos últimos dias, as pessoas vejam de que lado você está, é o tema da criação, Deus como Criador. E a chave para apontarmos e dizermos que Deus é Criador é aquele vínculo final da criação, é aquele selo final da criação, o sábado, como memorial da criação. Quando eu descanso no sábado, inclusive o Papa Francisco até crê que o descanso sabático é necessário, ele até crê que o repouso é necessário, ele até crê que isso é um memorial da criação, sim, só que ele rejeita o sábado divino, estabelecido por Deus, e adota um outro dia. É a figura humana se posicionando como se tivesse mais autoridade do que o próprio Deus. E é por isso que alguns teólogos apontam para o papado como aquela besta que surge do mar. Por que a besta que surge do mar? Porque ela cuida de mudar a lei, como nós estudamos também alguns dias dessa semana. Cuidará de mudar a lei, os tempos e a lei. E a lei foi realmente modificada. Olha a continuação do texto que eu encontrei no Vatican News e também em sites como o site dos franciscanos. O Papa Francisco tem feito várias reflexões sobre o significado do descanso sabático e a sua aplicação no contexto cristão, especificamente ao domingo, especialmente ao domingo. Ele reconhece a importância de um tempo dedicado ao repouso e à contemplação, percebe? Ressaltando que o descanso semanal é necessário para a alma e o corpo, sim, é necessário. Foi o próprio Deus que estabeleceu isso. O Papa destaca que, embora a sociedade atual ofereça muitas formas de entretenimento e fuga, ele muitas vezes, essa fuga e esse entretenimento, muitas vezes não promove descanso genuíno. Ele menciona que, conforme o mandamento bíblico, Deus santificou o 7º dia após a criação. Olha, ele mesmo dizendo, Deus santificou o 7º dia após a criação e o dedicou ao repouso, mas enfatiza que, olha isso aqui, queridos, para os cristãos, o domingo é o dia do Senhor. Quem disse isso, meu irmão? Quem falou isso? Eu só preciso de um texto na Bíblia, um só, que diga que isso aconteceu por vontade de Deus e não por vontade humana.
Eu quero um só. Se alguém conseguisse encontrar um verso na Bíblia. Deus é tão maravilhoso, queridos, que o engano pode vir, sabe? O engano pode vir. Você pode cair no engano, apregoado aí por qualquer líder religioso. Você pode cair. Mas você só cai se você não for como os bereanos, se você não for a palavra de Deus para atestar se o que está sendo dito é verdade. Ora, ele disse que simplesmente para os cristãos, o dia do Senhor é o domingo. Eu sou cristão, você é cristão, meu irmão? Você aí, minha irmã, é cristã? Escreve aqui qual é o dia que o Senhor estabeleceu para ser santificado e utilizado, inclusive Apocalipse nos apresentou aqui como memorial da criação, que identifica quem nós devemos adorar. Então ele estampa aqui em Apocalipse bem grande, quem devemos adorar? O Criador. Qual é o memorial da criação? O sábado. Só que o papado, não somente o Papa Francisco, mas o papado ao longo dos anos vem afirmando que o cristão guarda o domingo. Por quais razões a gente não sabe, mas é isso que ele diz. Embora Francisco faça referência ao sábado bíblico como um modelo de descanso espiritual, ele reforça que na tradição cristã, esse dia foi transferido para o domingo. Quem nesse universo inteiro tem autoridade de transferir a adoração do sábado para o domingo? Quem é que tem essa autoridade? Que homens sobre a terra? Nem homens, nem demônios, meu irmão. Por mais poderosos que sejam, têm autoridade para mudar o dia que Deus estabeleceu como sendo santo para outro dia. Faz sentido para você agora de entender por que a besta é um poder religioso que muda os tempos e a lei? Faz sentido agora? A Bíblia também diz que esse mesmo poder está embriagado com o sangue dos santos. Volta na história aí que você vai ver. Toda a perseguição papal ao povo de Deus e os números daqueles que morreram na Inquisição e em tantos outros momentos de perseguição papal não é mais medido em milhares, mas em milhões, meu querido. Milhões. Isso significa também embriagar-se com sangue. Existe algum outro poder religioso na história que tenha estado embriagado nessas proporções de milhões de pessoas que tiveram seu sangue derramado por causa da fé que professavam? Taxados como hereges, porque questionavam a igreja? Muito bem. Aí ele diz aqui, ó. Ele reforça que na tradição cristã esse dia foi transferido para o domingo. Ele sublinha que o domingo deve ser vivido não apenas como um dia de repouso, mas como uma oportunidade de renovar o espírito por meio da celebração eucarística, agradecendo por tudo que Deus proporciona e conectando-se com a criação e a comunidade. Essa última parte aqui é linda, né, queridos? Olha, tudo isso Deus estabeleceu, só que para o dia de sábado, não para o domingo. Deus estabeleceu que nós deveríamos nos conectar com a natureza, uns com os outros, descansar, celebrar a salvação. Tudo isso para o dia que Ele escolheu. Eu costumo dizer uma coisa, sabe? Eu me sinto ofendido às vezes. Me sinto ofendido. Porque algumas pessoas são tão enfáticas nesse sentido de que, não, eu não acredito que a lei total passou, mas o sábado sim. Então Deus entregou para você uma lei banguela, meu irmão, faltando um dente, imperfeita. Que oferta imperfeita é essa, oferecida pelo próprio Deus? Deus ofereceu uma oferta no passado. O nome dessa oferta chama-se Jesus Cristo. E sabe por que foi válido a salvação que Ele nos concedeu? Porque a oferta foi perfeita. A Bíblia diz que Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. A oferta que Deus oferece é perfeita, meu irmão. Não precisa ser agregado nenhuma mudança no processo para que a obra de Deus tenha funcionabilidade, tenha força, tenha completude. Nada precisa. O homem não precisa fazer nada para que a obra de Deus seja realizada. Inclusive a própria salvação. Paulo diz muito claramente, não por obras que tenhamos realizado,
mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo em nós, que promove renovação e salvação. É Ele operando salvação em nós. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, porque esse processo salvífico se desenvolve na vida do crente que permanece em sua presença. Então, ao dar a lei para o homem em geral, a sua lei, os seus ditames morais, tá? Aquilo que representa o caráter de Deus, por isso o salmista diz: a lei do Senhor é pura, santa e boa, e é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, diz o salmista. Aí chega alguém para mim e diz assim: tá, mas o sábado não. A lei que eu acredito que veio de Deus não é banguela, é uma lei perfeita que restaura a alma. Olha essa expressão dos Salmos: restaura a alma. Qual o objetivo do sábado? É exatamente a restauração, meu irmão. Ah, mas a gente pode transferir isso para qualquer dia. Meu irmão, eu temeria muito em fazer isso. Temeria muito. Transferir para qualquer dia? Sexta-feira, quinta-feira, domingo? Não. O calendário aí dos seres humanos já passou por muitas transformações, né? Mudaram os meses, os anos, é verdade. Mas quem tocou no ciclo semanal? Ninguém. Sabe por que ninguém nunca tocou no ciclo semanal? Porque o Senhor jamais permitiu. Os meses podem ter se perdido nos calendários, os anos também, mas o ciclo semanal permanece intacto. Meu irmão, Deus não entregou para nós uma lei banguela? Se alguém chegar aqui para você citando textos da Bíblia como aqueles que dizem assim: não me lembrarei mais dos teus sábados, vai estudar, meu irmão. Porque Deus não está falando do sábado moral que está na lei moral. Deus está falando daqueles sábados cerimoniais que eram estabelecidos em todos os feriados de Israel. Todas as vezes que Deus dizia assim: esse dia aqui é um dia de descanso e repouso, era um feriado chamado de sábado. Sábado também tem esse significado, descanso. Um exemplo claro: o dia do juízo, Yom Kippur, dia 10 do 7º mês. Todo dia 10 do 7º mês deveria ser declarado sábado por causa do Yom Kippur, dia do juízo, uma festa cerimonial, um ritual que era realizado anualmente em Israel. Então, quando Jesus vem e quando Jesus morre, o sacrifício perfeito, aqueles dias de festas não interessam mais. Então, aqueles sábados passaram, aqueles sábados não existem mais. Estes sábados aqui as pessoas se referem para dizer que a lei de Deus foi alterada para justificar a sua audácia em mexer naquilo que é sagrado. Este sábado, estes textos usados aí, não se referem à lei moral. Deveria fazer muito sentido para você. Eu espero que Deus abra sua mente nesse sentido. Olha o que diz o comentário bíblico aqui a respeito do texto que nós lemos. Diz assim: ó, o juízo final começa antes da segunda vinda. Ele é o contexto para a proclamação final do Evangelho, acerca das várias etapas do juízo divino. Aí diz assim, ó, essa expressão adorai, esta linguagem faz uma alusão inequívoca ao mandamento do sábado, com referência à criação, que está lá em Êxodo 20, de 8 a 11. Indicando, portanto, que o 7º dia tem relevância especial na proclamação do Evangelho no tempo do fim. Esse é o verdadeiro sábado apocalíptico. Descansar das próprias obras é a resposta ideal ao Evangelho. As admoestações a temer e adorar, neste versículo, se encaixam diretamente no contexto imediato mais amplo de guardar os mandamentos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais claro do que isso, impossível. Então eu disse lá no início, escreve aí, se você não crê nessa mensagem bíblica, escreve aí. O mundo brevemente será dividido em 2 grupos, guardadores do sábado e guardadores do domingo. Por que o mundo vai se dividir dessa forma? Porque o que Deus quer é que as pessoas, quando verem essa polarização, fiquem, de certa forma, vou usar essa expressão aqui, desesperadas e caiam de joelhos diante da sua presença e digam: Senhor, o que devo fazer?
Qual é a coisa certa a fazer? Devo ficar com essa ideologia humana da mudança do sábado para o domingo, que não tem base bíblica, um texto sequer? Ou devo ficar com o sábado da lei moral, que é o memorial da tua criação? Senhor, abra minha mente e me revele. E ninguém vai ficar sem resposta. Deus vai revelar claramente essa verdade através dos seus servos, ungidos pelo Espírito Santo, espalhados ao redor do mundo, pregando com poder e muita força, e ninguém poderá dizer eu não sabia. Todos precisarão tomar uma decisão entre seguir a sabedoria humana, a idolatria humana de si mesmo, ou seguir o assim diz o Senhor, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, quero de todo o coração que você encontre paz de espírito e salvação em Cristo Jesus. Porque não é o sábado que vai salvar você. Entenda, não é o sábado. Mas se alguém um dia chegar para você e disser assim, você escolhe obedecer o que o homem está dizendo ou o que Deus está dizendo, você não acha que você será julgado pela decisão que vai tomar? Se a Bíblia diz que Deus não toma por inocente aquele que chama o seu nome em vão, ele também não vai tomar por inocente ninguém que tem um conhecimento da palavra de Deus e escolhe seguir o caminho humano. Então você não vai ser salvo porque guardou o sábado. A razão vem antes disso. Você vai ser salvo porque amou acima de tudo a Deus, amou a Jesus. A ordem é essa: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você será salvo porque você retribuiu esse amor. Jesus me ama de lá para cá, ele primeiro me amou. E eu, em contrapartida, por causa da graça salvadora que ele me concedeu, eu amo de volta. E Jesus deu a receita do amor por ele. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Prepare-se para o que está vindo. Um sábado apocalíptico vai dividir a raça humana ao meio. E eu espero estar do lado do Senhor. E você? De que lado você quer estar? Pai querido e amoroso, misericordioso, obrigado porque a tua palavra não nos deixa errar. Mas Satanás tem usado homens e autoridades, inclusive, para fazer a tua igreja, o teu povo, errar. Sempre foi assim ao longo da história, Pai. Homens infiltrados dentro do povo de Deus, assim como aqueles homens que foram para o Egito junto com o povo de Israel, estavam sempre ali fomentando coisas ruins, rebeliões, abandono da lei de Deus, desrespeito aos profetas que estavam comprometidos com o Senhor, como era o caso de Moisés. Da mesma forma, Pai, homens têm se levantado no meio do teu povo e têm enganado a tua igreja. Pai querido, tenha compaixão do teu povo. Atenda a oração de todo o sincero para que as verdades sejam estampadas diante dos nossos olhos de tal forma que saibamos como escolher o lado correto. Prepara-nos para esse tempo tão solene que está surgindo diante de nós. O mundo será dividido, Pai. E não vai ser fácil se posicionar ao teu lado, porque parece que a grande maioria tem uma tendência a seguir os seus próprios caminhos, os caminhos humanos, a seguir a criatura e abandonar o seu Criador. E a maioria provavelmente estará contra um pequeno povo que se levantou a favor da tua lei, a favor da adoração do verdadeiro Deus Criador. Não vai ser fácil resistir a toda essa pressão, mas nós sabemos que o Senhor estará conosco nesse deserto. E o Senhor atravessará esse deserto conosco, até que cheguemos a Canaã celeste. Obrigado por tua proteção, teu cuidado e tuas promessas. Hoje é sexta-feira. Nos dê um sábado diferente, Senhor. Um sábado que a gente consiga verdadeiramente santificá-lo. Nos poupar das coisas comuns da vida. Nos dedicar a uma relação mais íntima contigo nesse teu santo dia. Ajuda-nos nesse processo. Que tenhamos tanta intimidade contigo, ó Pai. Que o sábado seja para nós um dia de delícias. Pois essas bênçãos te pedimos. E te agradecemos. Orando
Em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, meu irmão. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir, na segunda-feira que vem. Tchau, tchau.